Olá pessoal, Lucas Silva de volta. Eu queria mostrar para vocês um jogo clássico que aconteceu na Itália. Não me lembro exatamente a data, mas foi entre Paulsen Morphy, o famoso Paul Morphy, gênio do xadrez da época, contra o Duque. Eu não me lembro o nome do Duque, eu vou deixar o nome do Duque na descrição, vou colocar o nome na tela aí. E foi o Duque e uma outra pessoa que eu não me lembro quem foi, tá? Foi um jogo clássico em que o Paul Morphy mostra a dominância dele no tabuleiro e eu quero mostrar para vocês. O Paul Morphy estava jogando com as brancas, o Duque estava jogando com as pretas. O Paul começa com E4, o Duque responde E5 e o Paul Morphy continua cavalo F3. Abertura italiana, até aqui nada exagerado, só que agora as negras respondem com D6, protegendo o peão em E5. Isso não é muito comum, mas é aceitável, porém a jogada mais frequente nessa posição é cavalo C6, protegendo o peão e desenvolvendo uma peça. Certo? Só que aqui as negras jogaram D6. Paul Morphy continuou D4, oferecendo o peão. Aqui a melhor opção seria as negras terem capturado, mas o Duque responde com bispo G4, cravando o cavalo com a rainha. Então o cavalo não pode sair daí. Paul Morphy imediatamente captura o peão em E5. Se nessa posição as negras capturassem o peão aqui, eu não vou capturar aqui, eu vou só demonstrar, vou falar o que aconteceria. Supondo que D captura E5, as brancas seguiriam rainha captura D8, cheque, o rei é obrigado a recapturar a rainha, e depois o cavalo capturaria o peão, e as brancas teriam 2 peões de vantagem a partir daí. Então, vendo que isso aconteceria, nessa posição o Duque imediatamente captura o cavalo em F3, rainha captura F3, e agora o Duque captura o peão em E5. Até aqui, de material, está igual o Paul Morphy e o Duque. Nessa posição, o Paul Morphy fez uma jogada que, ao mesmo tempo, desenvolve uma peça e faz uma ameaça iminente. Vou dar uma pausa aqui e eu quero que vocês deem uma pausa no vídeo. Eu vou dar um tempo para vocês pausarem o vídeo e ver qual foi a jogada que ele jogou. Ok, se você achou bispo C4, essa foi a jogada que tem uma ameaça iminente de rainha captura F7 checkmate. Vendo essa possibilidade, o Duque jogou cavalo F6. Também seria possível jogar a rainha aqui, talvez rainha D7 protegendo o peão, mas o Duque jogou cavalo F6 protegendo aqui. Com isso em mente, o Paul Morphy agora faz uma outra ameaça. Ele faz uma jogada que ameaça 2 coisas ao mesmo tempo. Eu também vou dar uma pausa aqui. Eu quero que vocês deem uma pausa no vídeo e tentem descobrir qual foi a jogada. É uma jogada que ameaça checkmate em algumas jogadas, tipo 3. Deixa eu ver. Cheque em 2, na verdade, depois dessa jogada, e uma captura. Eu vou dar uma pausa e vocês descubram qual que foi a jogada. Ok, se você encontrou rainha B3, parabéns. Porque depois dessas jogadas, aqui repare que ele está ameaçando 2 coisas. Rainha captura B7 e bispo captura F7 cheque. Se, supondo que as negras defendem o peão em B7, seguiria bispo captura F7 cheque, e daí não importa para onde o rei fosse, supondo que o rei viesse para E7, rainha E6 checkmate, porque o rei não pode voltar e nem pode vir para aqui nem para frente por causa a rainha com o bispo protegendo a rainha atacando o rei e tomando o restante dos quadrados. O mesmo aconteceria se ele viesse para aqui por causa do checkmate. Ok, vendo que isso aconteceria, o Duque jogou rainha E7, protegendo o peão contra essa ameaça. E aqui, você repara que tem o seguinte aqui. Se o Paul Morphy capturasse o peão, eu vou fazer a sequência aqui para mostrar. Se o Paul Morphy capturasse o peão agora, o Duque jogaria rainha B4 cheque. As brancas são obrigadas a capturar a rainha. E
o duque capturaria de novo a rainha com cheque novamente. As pretas iam ter a vantagem da iniciativa na partida, o que é importante se você quer manter um ataque rolando. Então, como o rei está em xeque, ia forçar o bloqueio aqui com o cavalo, por exemplo, e as negras iam ter a iniciativa. Vendo que isso aconteceria, deixa eu voltar aqui a posição. A rainha estava aqui, peão aqui. Vendo que isso aconteceria, o Pomorf não capturou o peão, ele desenvolveu o cavalo, porque agora ele pode capturar sem aquela ideia do cheque aqui, obrigando a troca de rainhas. Só que, nessa posição, o duque protege o peão em B7, avançando C6, ok? Ok. Agora, nessa posição, o Pomorf faz uma jogada que desenvolve uma peça e tem um outro propósito, que é cravar uma peça com outra, né? Em inglês eles chamam de pin, que eu não sei, eu não costumo ver muito vídeo em português, mas basicamente é uma peça que ataca uma outra peça, que se essa outra peça se mover, uma peça maior vai ser ganha. Eu vou dar uma pausa no vídeo e vocês descubram qual foi a jogada. Se você encontrou bispo G5, parabéns, porque essa peça aqui ataca o cavalo e a rainha indiretamente. Se o cavalo se mover em qualquer momento do jogo, a rainha é capturada. Então, só que o duque não se importou com o que estava acontecendo aqui, e ele foi num estilo agressivo, jogando B5, atacando o bispo. O que você faria nessa posição? Você retornaria o bispo para, por exemplo, E2 ou D3? Ou você, sei lá, capturaria em F7, não sei. O que você faria nessa posição? O Pomorf não se intimidou com o ataque do peão, capturou o peão com o cavalo. Cavalo captura B5. Peão capturou B5. Pomorf capturou com cheque nessa posição. Até aqui é que começa o jogo a ficar interessante, porque você pode ver que ele já sacrificou um cavalo por um peão, e só pela iniciativa, né, que agora o bispo está atacando o rei, certo? Algumas coisas seriam possíveis aqui, por exemplo, tirar o rei do ataque, movendo o rei para cá, por exemplo. Mas isso seria relativamente ruim, porque as brancas poderiam fazer roque para a ala da rainha, colocando imediatamente a torre em D na coluna D e atacando o rei com cheque. Não é com muita frequência que você pode fazer roque e ao mesmo tempo dar cheque no oponente. Então, isso seria bom também para as brancas. Vendo que isso aconteceria, o duque jogou cavalo D7, protegendo contra o cheque. O que você faria nessa posição? Até aqui, o Pomorf desenvolveu bem as peças dele, está dominando o centro. A próxima coisa que ele tem que fazer é colocar o rei dele em segurança. Mas qual que é a melhor jogada nessa posição? Fazer roque para a ala da rainha ou fazer roque para a ala do rei? Se você disse roque para a ala da rainha, muito bem, porque isso aumenta a pressão no cavalo que está cravado com o rei, e ao mesmo tempo que coloca o seu rei em uma posição protegida. Repare que agora tem duas peças das negras cravadas. O cavalo, que não pode se mexer por causa da rainha, e o outro cavalo que não pode se mexer por causa do rei. Nessa posição, o duque defende o cavalo com torre D8. O que você faria nessa posição? O Pomorf capturou o cavalo com a torre. Torre captura D7, mantendo uma peça diretamente apontada para o rei. Aqui as negras só podem capturar com a torre. Por quê? Se ele captura com a rainha, perde a rainha para o bispo. Se captura com o cavalo, perde a rainha para o outro bispo. O rei não pode capturar porque é uma jogada ilegal. A torre captura em D7. Pomorf responde com D1, novamente atacando a peça que está cravada com o rei. Nessa posição,
tem umas coisas interessantes que aconteceriam. Nessa posição, o duque jogou rainha E6, oferecendo uma troca de rainhas, e agora vem uma sequência incrível que eu já vou mostrar para vocês. Mas, supondo que a troca de rainhas tivesse sido oferecida de outra forma, supondo que o duque tivesse jogado rainha B4. Se o duque tivesse jogado rainha B4, se seguiria aqui se seguiria bispo captura o cavalo em F6. Se a rainha captura a rainha, esse checkmate lindo aqui aconteceria, porque a torre protege o bispo, esse bispo toma os quadrados à frente e do lado do rei, e o rei não tem como escapar, checkmate. Ok? Mas é o seguinte, calma aí, foi rainha aqui, rainha aqui, bispo aqui, torre aqui, torre aqui. Ok. Não, me esqueci aqui. No caso, a torre estava aqui. Certo, era isso mesmo, a torre aqui. O cavalo estava aqui, desculpem. Sim, o duque ofereceu troca de rainhas. Nessa posição, o Paul Morphy capturou a torre em D7 com cheque. O duque capturou o bispo com o cavalo. E agora, veja se você encontra o checkmate em 2 movimentos para as brancas. Rainha B8 cheque. Cavalo captura B8. Torre D8 checkmate protegido pelo bispo. E você vê que o Paul Morphy entregou 2 cavalos, uma torre, a rainha e um bispo, só para ter a vantagem na posição e esse checkmate para finalizar a partida. Imagino que depois da ópera, o Paul Morphy ainda deve ter tido a vantagem de se vangloriar desse checkmate contra o duque. É isso aí, espero que tenha sido um vídeo instrutivo e até a próxima.